Olá, meus queridos, muito boa tarde. Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula de Física diretamente dos estúdios do canal Educação, tá? Os estúdios para a turma da primeira série. Galerinha linda, vamos iniciar aqui o nosso tema de hoje, que é o tema de aplicações práticas, aplicações cotidianas dos processos de transmissão de calor, tá bom? Então hoje, continuando o nosso tema da aula passada, a gente vai trabalhar com aplicações que remetem, que vão lembrar do tema da aula anterior, tá? Que é o tema de propagação de calor. Então eu vou estudar aqui quais são os exemplos diários, os exemplos do cotidiano que nos lembram dos processos de condução, convecção e radiação térmica, certo? E aí você vai perceber no seu dia a dia, no seu cotidiano, onde é que esses processos estão inseridos, que esse é o objetivo da nossa aula, certo? Jovens, vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. Então, uma boa tarde para todos que nos acompanham, galerinha linda que está pelo YouTube, galerinha que está pelo IPTV, um prazer estar aqui com todos vocês. E já recebi aqui o boa tarde do Gabriel, está presente em mais uma aula. Galerinha de Alvorada do Gurgueia também está presente. Betânia, Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus, Eles Bom Veloso e todos os polos que estão aqui com a gente. Bom, sejam bem-vindos. Galerinha, começando aqui a nossa aula, a gente vai perceber o seguinte, que o nosso conteúdo vai envolver os processos de propagação de calor. E aí, a gente vai estudar esses processos trabalhando com os condutores e os isolantes térmicos. Vou trabalhar também com os aparelhos de ar-condicionado e os aquecedores elétricos. Além disso, a gente vai trabalhar com as brisas litorâneas, que são as brisas marítimas e terrestres. Vou trabalhar também com a geladeira doméstica, radiação solar, corpo negro e corpo espelhado ideal. Então, são os corpos que possuem superfície refletora, esse corpo espelhado, tá? E também vou trabalhar com o efeito estufa e as garrafas térmicas, que também são aplicações diárias dos processos de transmissão de calor. Professor, e vai ter prática também? Vai ter exercícios? Vão ter exercícios para a gente trabalhar? Com certeza, tá? Com certeza. Essas práticas vão vir através das atividades que a gente vai ter acesso até o final da aula, tá bom? Exatamente, Gabriel. Seguindo aí, sua terceira aula, quarta aula de física já do dia, né? Porque você assistiu a primeira, aí também estava acompanhando a do segundo ano, terceiro ano e agora novamente voltando para a primeira série, né? Então, acompanhou aí um dia todo de aula de física. Galerinha, vamos então começar o nosso tema, nosso primeiro tópico. Vou trabalhar com os condutores e os isolantes térmicos. Vamos lá. Condutores e isolantes térmicos. Para começo de conversa, eu já vou aqui definir para vocês que esses materiais, eles estão associados diretamente ao processo de condução. Por quê, professor? Primeiro, para que haja uma transmissão de calor nesses materiais, é necessário, jovenzinhos, que eu tenha o contato direto da fonte térmica com esse material, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma panela de ferro. Por que que a panela de ferro, ela aquece?
Bom, essa panela, ela é conhecida como um condutor térmico. Essa panela, o material que ela é composto, que ela é feita, vai possibilitar uma transmissão de calor mais facilitada, certo? Eu vou ter mais facilidade de transmitir o calor nesse material, perfeito? E aí, meus anjos, para que isso aconteça, é necessário que eu tenha um aquecimento, mas, na verdade, um contato entre a estrutura de metal e a fonte térmica. E só assim ela aquece, certo? Só mediante o contato que essa estrutura ela sofre um aquecimento. Então, como há o contato direto entre a fonte térmica e o material, eu posso dizer que esse material é um condutor térmico. Além disso, essa panela, esse material, ele está no estado sólido. Por se encontrar no estado sólido, galerinha, esse processo relacionado a ela só pode ser um processo chamado de condução térmica, tá? Então já anote aí, pode colocar aí no seu caderno, no seu resumo, que condutores isolantes térmicos estão associados ao processo de condução térmica. Condução térmica, tá? E aí, eu posso dizer o seguinte, condutor térmico é todo material em que o calor se propaga, de forma mais facilitada, certo? Como exemplo, nós temos os materiais metálicos, como, por exemplo, ferro, cobre, alumínio. Por isso que nós temos no nosso dia a dia panelas feitas desses materiais para facilitar o cozimento dos alimentos. Tá bom? Então você tem panela de ferro, panela de alumínio, condutores térmicos que vão sofrer um aquecimento mais fácil e mais rápido, facilitando o cozimento dos alimentos. Os isolantes térmicos, jovens, já são materiais que não vão possuir essa capacidade. Eles são materiais que o calor não se propaga de forma facilitada, tá? Não se propaga de forma facilitada. Isolando, ou seja, dificultando ou até impedindo a transmissão dessa forma de energia, tá? Então, nesses materiais, eu vou ter uma dificuldade para produzir o aquecimento. Um exemplo disso são os materiais de plástico, materiais de borracha, lã, madeira. Todos esses materiais você tem uma certa dificuldade para produzir o aquecimento. Ok? Beleza? Professor, o isopor, ele faz parte dessa classe de materiais? Com certeza. O isopor, jovens, você coloca um objeto aqui dentro, um material aqui dentro, e por mais tempo ele deixa aquele material na sua temperatura inicial. Certo? Por exemplo, eu coloco gelo e refrigerante dentro desse isopor. Para que eu faço isso? Por que eu estou colocando gelo e refrigerantes dentro de um isopor?
Qual a função do isopor nesse processo? A função do isopor, o objetivo do isopor é isolar termicamente esses materiais, essas substâncias, do meio externo. A fim de quê, professor? Buscando o quê? Buscando manter por mais tempo uma temperatura baixa para o refrigerante. É diferente de deixar esse refrigerante do lado de fora. Se eu tenho refrigerante gelado e deixo ele em cima de uma mesa, em questões de minutos, ele vai estar quente. Porque ele vai estar trocando calor com facilidade para o meio externo. Porém, dentro do isopor, ele permanece por mais tempo com aquela temperatura baixa. A mesma coisa com as quentinhas, né? Os PFs. Por que essas quentinhas, esses PFs, eu coloco eles dentro de um isopor, né? O prato hoje, ele está vindo de isopor, mas antes era de papel alumínio, o que é totalmente errado fisicamente. Se eu quero manter por mais tempo a temperatura de um alimento, seja ele quente ou frio, eu tenho que colocar esse material, esse alimento, dentro de um recipiente isolante. Se eu colocar num recipiente de papel alumínio, o alumínio é um material metálico. E por ser material metálico, ele é um material condutor térmico. Então, no papel alumínio, o alimento vai perder calor com muita facilidade. No isopor, eu vou manter essa temperatura por mais tempo. Perfeito? Por isso que o gelo, ele dura mais tempo durante uma viagem, né? Se a gente colocar dentro de uma caixa de isopor, o gelo ele vai permanecer daquele jeito por mais tempo. Vai permanecer no seu estado sólido por mais tempo. A água no estado sólido, né? Exatamente. Quem já pediu alguma coisa no iFood, né, Gabriel? E viu o entregador te entregando na sua frente, vai perceber que aquela bag, aquela mochilinha deles, ela tem a parte interna feita de isopor. Exatamente para isolar termicamente o alimento que está ali dentro. Tá? Seja o alimento frio ou seja o alimento quente. Perfeito? Então, condutores isolantes fazem parte do processo de condução térmica. São exemplos de processo de condução térmica. Beleza? Jovens, vamos para o próximo? Aparelhos de ar-condicionado e aquecedores elétricos. Esses dois aparelhos, eles vão funcionar utilizando o mesmo conceito. Eles vão funcionar de formas diferentes. Os objetivos são diferentes. O ar-condicionado, o objetivo dele é esfriar. O aquecedor, o objetivo dele é esquentar o ambiente. Porém, os dois vão utilizar da condução térmica. Perdão, da convecção térmica. Tá? Os dois fazem o uso da convecção. Por que convecção, professor? Porque nesse caso, você já vai ter o funcionamento desses aparelhos através da movimentação de massas de ar. Diferente do aquecimento de uma panela.
A panela, ela vai aquecer porque as partículas que compõem a panela de ferro, a panela de alumínio, elas vão vibrar à medida que recebem energia térmica do fogo do fogão. Aqui não. Aqui você vai ter realmente a movimentação do material. Esse material, professor, ele se move por quê? Porque o ar-condicionado libera ar frio, que esse ar frio tem uma maior densidade. Lembra que eu falei na aula passada? Substâncias que são resfriadas, elas tendem a ter uma maior densidade, porque durante um processo de resfriamento, a substância diminui o seu volume, aumentando a densidade. Lembra que densidade é inversamente proporcional ao volume, né? Então, se o ar-condicionado ele libera ar frio que é mais denso, e o ambiente possui ar quente, não faz sentido você ligar um ar-condicionado, instalar um ar-condicionado em um ambiente que está frio ou que naturalmente seja frio. Certo? Então, nós utilizamos ar-condicionado em ambientes mais quentes. O ar-condicionado, ele libera ar frio e por isso que ele é colocado na parte superior das paredes. Porque ao liberar ar frio, esse ar frio tem a tendência de descer. Porque ele é mais pesado. Já o ar quente, por ser mais leve, lembra que substâncias mais quentes, substâncias de maiores temperaturas, elas tendem a aumentar a sua área, aumentar o seu volume. E aí, devido a isso, você vai ter uma substância mais leve, já que a sua densidade é menor. E aí, professor, o que eu tenho como consequência? A consequência, jovem, é alterar a posição dessas massas de ar por conta da diferença da densidade delas. O ar frio desce e o ar quente sobe. E isso vai acontecendo várias vezes. Isso vai acontecendo repetidas vezes, até o ar do ambiente esfriar. Ok? Porque o ar-condicionado ele continua liberando ar frio, enquanto isso o ar quente vai subindo, encontrando mais ar frio e sofrendo um processo de resfriamento. Até que todo o ar do ambiente fica resfriado. O aquecedor, ele utiliza desse mesmo processo. Só vamos inverter o funcionamento. O ar frio liberado pelo ar-condicionado não acontece na mesma coisa do aquecedor. O aquecedor é instalado nas partes de baixo da parede, porque ele libera ar quente. E num ambiente que eu tenho aquecedor, normalmente é um ambiente que eu tenho o quê? Ar frio. Beleza? Perfeito? Então, galerinha, os aquecedores, você vai ter o funcionamento oposto do ar-condicionado. O aquecedor, ele acaba liberando ar quente
Por isso, ele é instalado nas partes inferiores das paredes. E o aquecedor, eu só tenho aquecedores em ambientes frios, em ambientes naturalmente frios. O Gabriel, que está assistindo a nossa aula pelo YouTube, diz que lá na Rússia é muito comum usarem aquecedores, né? Exatamente. Exatamente, porque lá o ambiente é naturalmente frio. Então o inverno é muito rigoroso. E aí as pessoas acabam ligando os aquecedores. Como o ambiente lá já é naturalmente frio, você tem a tendência de quê? Desse ar frio descer, pois tem maior densidade. E aí eu expliquei o porquê dessa maior densidade, né? E o ar quente acaba sendo liberado, pelo aquecedor, e ele é mais leve. Então, existe essa troca de massas até que todo o ambiente esteja aquecido. Tá bom? Aí no Brasil é mais comum, nas regiões sul do país, né? O uso de aquecedores. Certo, jovens? Então esse processo está relacionado diretamente à convecção. Por quê? Porque eu tenho movimentação de massas de um fluido, que seria o ar. Então, se tem fluido na situação, você já vai direto. É um processo de convecção. Lembrando que fluidos são materiais que se encontram no estado líquido ou no estado gasoso. Deixa eu dar um tempinho, né? O pessoal está pedindo para mim voltar para a telinha anterior. Deixa eu dar um tempinho aqui para vocês anotarem rapidinho cada um desses processos, desses exemplos. Galerinha de Curral Novo, presente de novo na nossa aula, né? Prazer tê-los aqui com a gente novamente. Galerinha da escola Ubiraci de Carvalho, né? Estão presentes também na nossa aula, o Ezequiel, Pedro Mateus. Prontinho. Jovens, vou dar um tempinho para vocês, tá? 2 minutinhos e a gente volta para a próxima tela. 2 minutos.
Muito bem, jovens. Voltando aqui para nossa aula, a gente já falou aí dos condutores, né? E agora a gente vai retornar para os aparelhos de ar-condicionado e também os aquecedores. Aí eu vou deixar mais 2 minutinhos para vocês, para a gente depois dar continuidade na próxima telinha, tá bom? 2 minutos. Vamos lá, né, galerinha? Retomando aqui para a nossa aula. Vamos continuar aqui. E, dando continuidade aos exemplos de convecção, eu vou falar agora das brisas litorâneas. São as brisas marítima e terrestre. São 2 exemplos que eu também associo ao processo de convecção térmica, tá? Convecção. Lá na convecção, a gente falava o quê? Que há um deslocamento das massas do material, normalmente fluido, né? Devido à diferença de densidades. Durante o dia e durante a noite, eu tenho essa movimentação de massas de ar. O que está acontecendo durante o dia? Bom, durante o dia, o Sol ele vai emitir radiação para o nosso planeta. Essa radiação ela vai aquecer o Sol, aquecer a água e aquecer a areia. Então você tem o aquecimento dessas 2 substâncias, desses 2 materiais. A água do mar e a areia da praia. Porém, esses materiais, eles vão ter estruturas diferentes, eles vão ter características diferentes, e essas características diferentes vão fazer com que a areia aqueça mais rápido do que a água. Ok? Galerinha, a areia terá uma melhor
condutibilidade do que a água. O que é isso, professor? Ela se torna um condutor melhor do que a água. Então, em comparação, os dois, o condutor seria a areia e o isolante seria a água. Entre esses dois, tá? Comparando esses dois. A areia, por ser um condutor, rápido ela sofrerá um aquecimento. Já a água vai demorar mais tempo. Quem já teve a possibilidade de ir para a praia, vai lembrar disso. Lá na praia, se você está lá meio-dia na areia, você vai sentir que a areia ela aquece, ela está mais quente do que a água. Você coloca os pés na areia, seus pés, eles sentem essa alta temperatura da areia. Você vai lá para a água, né, Daniela? Você já vai perceber que a água está gelada. As duas substâncias aquecidas pelo mesmo sol. O porém é que a areia ela tem mais facilidade de aquecer e a água tem mais dificuldade para aquecer. E aí, jovens, a areia, por estar mais quente, acaba liberando ar quente. A água, por estar mais fria, acaba liberando ar frio. Então você tem essa troca de massas de ar, tá? Devido aí à diferença de temperatura. Então a água acaba liberando em direção à praia ar frio. Professor, por que a água libera ar frio em direção à praia? Porque a areia liberou ar quente para cima, porque esse ar quente era menos denso. E aí acabou ficando uma zona de baixa pressão lá na praia. Porque eu tenho pouco ar, já que o ar da areia subiu. Então alguém tem que ocupar aquela zona de baixa pressão. Quem ocupa é o ar frio. Certo? Não pode deixar nada vazio. Então o ar frio ele acaba levando um ventinho, uma brisa para a areia, saindo do mar em direção à areia. Essa brisa é chamada de brisa marítima. É a brisa que vem do mar. Brisa marítima. À noite você tem Exatamente. Essa questão das pressões, né, Gabriel? Sim, tem relação, tá? Tem relação. Lá na questão da altitude, Gabriel está perguntando aqui, professor, em relação à altitude, tem a ver? Tem. Nas regiões de altitude, você vai ter uma diminuição da temperatura à medida que você vai subindo. Você vai aumentando a altitude, você tem uma diminuição da temperatura. Certo? Por isso que lá em cima as temperaturas são mais baixas e embaixo as temperaturas são mais altas. Tá? E aí o processo natural é o seguinte, o processo natural é você ter uma troca de temperaturas, uma troca de massas de ar
entre essa zona mais fria, de alta altitude, e a zona mais quente, de baixa altitude. É um processo natural. Porém, muitas vezes, esse processo não acontece naturalmente. Ele é bloqueado. Bloqueado pela poluição. Sabia? Esse fenômeno que eu vou falar agora, ele acontece muitas vezes nas chamadas ilhas de calor. O que é uma ilha de calor, professor? Normalmente, uma ilha de calor é uma cidade muito desenvolvida em tecnologia e, por isso, tem muitas fábricas, tem muitos carros, muitos veículos, muitas pessoas, e aí acaba produzindo grandes quantidades de ar poluído. Esse ar poluído, ele gera um bloqueio para essa troca de massas. Então, durante o inverno, o que acontece? Você tem um ambiente frio perto da cidade, já que está no inverno. Você tem uma segunda camada acima da cidade, que é uma camada de poluição, que normalmente esse ar é quente. E aí você tem uma terceira camada de alta altitude, que também é frio. Já que a altitude está lá em cima, então a temperatura tem que ser baixa. Então eu crio um fenômeno chamado de inversão térmica. Que você vai ter a cidade na cidade você tem uma baixa temperatura, uma camada de baixa temperatura, porque esse fenômeno acontece no inverno, tá? Esse fenômeno da inversão térmica. Acima você tem um fenômeno de alta temperatura, que esse ar de alta temperatura é um ar gerado pela poluição. E, novamente, você tem um ar de baixa temperatura. Esse ar de baixa temperatura, ele é natural, tá? É porque essa terceira camada já está em grande altitude. E aí você cria 3 camadas de temperaturas diferentes. Uma fria, uma quente, uma fria. Isso a gente chama de inversão térmica. É um fenômeno normalmente produzido em grandes cidades, em ilhas de calor. Tá? Depois você pode dar uma pesquisada por fora. Certo? Exatamente. Ilha de calor é uma coisa. Inversão térmica é outra. Tá? Ilha de calor é só uma cidade que concentra grandes concentrações de poluição. E aí, por isso que essa cidade, ao redor dela, cria uma camada de grande temperatura. A inversão térmica é esse fenômeno de você inverter camadas de ar de temperaturas diferentes, possibilitando que haja essa inversão de temperatura. Tá? Lembrando que, naturalmente, o mais correto é ter o quê? Aumentando a temperatura, você diminui a altitude. Diminuindo a temperatura, você aumenta a altitude. Quanto maior for a altura da cidade em relação ao mar,
o ideal é que ela tenha menor temperatura. Porém, se for uma ilha de calor, você tem uma inversão de camadas de ar de temperaturas diferentes. Bom? Voltando aqui então para as brisas. Vamos falar da brisa terrestre agora. O que que acontece à noite? Professor, o que que vai acontecer à noite? À noite, você vai ter o processo oposto. Eu não tenho mais sol à noite, né? O que que eu tenho? A lua. Então, a tua fonte de calor foi embora. Você não tem mais a incidência de calor. Então, o natural agora é que a água e a areia resfriem. O natural agora é que elas perdam calor. E vai ser isso que vai acontecer. A areia, em relação à água, vai perder calor com mais facilidade. Lembra que eu falei que a areia era condutor e a água comparada com a areia era isolante? Então, se a areia é condutora e a água é isolante, a areia, além de ganhar mais fácil, também perde mais fácil o calor, tá? Então, a areia, de noite, ela vai estar fria, muito fria, e a água vai ter uma temperatura mais alta que a areia. Porque a areia, ela passou o dia recebendo calor, mas à noite ela, ó, num piscar de olhos, ela resfria. A água passou o dia recebendo calor, mas ela demorou a esquentar e vai demorar a esfriar também. E aí o que que acontece? Quem está mais quente libera ar quente. Como eu tenho ar indo embora lá no mar, eu crio no mar uma zona de baixa pressão, porque eu tenho pouco ar. O ar que tinha lá está subindo. Então eu preciso que alguém ocupe essa posição. Quem vai ocupar é o ar frio vindo da areia. E aí eu crio uma brisa que vai em direção ao mar. Quem já foi à praia vai perceber essa diferença. A brisa agora, durante a noite, ela não vai vir do mar. Ela vai vir da praia em direção ao mar. E aí você tem a brisa chamada de brisa terrestre. Brisa terrestre. Perfeito, jovens. Vou dar 2 minutinhos para vocês novamente. E aí eu vou querer que vocês anotem as dúvidas, se tiverem. Coloque aí no chat. Professor, fiquei com dúvida na explicação tal. Aproveitem esse tempo também para perguntar, tá? Veja aí se você ficou com alguma dúvida. E aí aproveite e faça sua perguntinha, tá bom? 2 minutinhos.
Vamos lá, jovens. Próximos processos, vamos lá. Nós temos aqui a geladeira para encerrar a nosso exemplo de convecção, tá bom? Aí eu vou te dar logo 2 minutinhos, tá? E a gente volta já já. Vamos lá, jovens. Então, retornando aqui. Para a geladeira a gente tem o mesmo processo. A geladeira, ela tem o congelador na parte superior, que vai liberar ar frio e vai esse ar frio descer porque ele tem maior densidade. Então, ele é mais pesado e acaba ocupando as regiões abaixo da geladeira. Já lá embaixo você tem ar quente. Esse ar quente, por ser mais leve, ele vai acabar ocupando regiões mais superiores. Aí ele tem o encontro do ar frio do congelador. Então, esse processo acontece várias vezes até que todo o ar quente possa se resfriar. Certo? Beleza? E a Josi estava perguntando aqui por que a areia fica fria. Josi, a areia é um material condutor. Todo material condutor, ele esquenta mais rápido, mas também fica frio mais rápido. Tá? Ele esquenta mais rápido na presença da fonte térmica e resfria mais rápido na ausência dessa fonte térmica. Então, durante o dia, a areia, por estar recebendo calor do sol, vai esquentar mais rápido. Porém, durante a noite, pela ausência do sol, ela vai resfriar mais rápido. Tá? É o mesmo caso do deserto. O deserto são dois extremos, né? Durante o dia faz muito calor, porém, durante a noite faz muito frio, exatamente pela grande presença de areia. Como lá tem muita areia, essa areia, ela produz um aquecimento da região, tá? Durante o dia,
porque ela libera ar quente com muita facilidade e aí não tem nenhum ar frio para tomar conta daquela região. Então ali você tem um acúmulo de ar quente. Porém, durante a noite, você vai ter a presença de areia ainda, que essa areia perdeu todo o calor que ela estava recebendo durante o dia e, por isso, durante toda a noite, ela acaba resfriando, tá? Por isso que, durante a noite no deserto, faz muito frio. E durante o dia no deserto, faz muito calor. Perfeito? Show de bola, jovens? Então, o último processo também relacionado à convecção seria aqui a geladeira doméstica. É um outro processo associado à convecção. Perfeito, jovens? Bacana? Show de bola? Galerinha, continuando aqui, nós temos agora os processos relacionados à radiação ou irradiação, tá? Esse processo relacionado à irradiação acontece todos os dias. Esse processo é a radiação solar. A radiação solar, ela está diretamente associada ao processo de irradiação térmica. Por quê, professor? Porque se você observar como a radiação solar chega até o nosso planeta, você vai observar o seguinte: o Sol, ele está a uma grande distância do nosso planeta. O Sol está a uma grande distância do nosso planeta. Entre o nosso planeta e o Sol existe vácuo. Então, devido à grande distância e por conta do vácuo, você não pode ter o processo de condução e nem convecção acontecendo. Esses dois processos, eles são evitados pelo vácuo. Então, dos três, sobra a irradiação. É o único processo que pode acontecer na presença de radiação solar, tá? É o único processo que possibilita a radiação solar. E aí, galerinha, a gente vai lembrar do seguinte: a radiação solar, ela libera 3 formas de ondas. 3 formas de ondas. E aí essas 3 formas eu vou continuar abordando na nossa próxima aula, tá? Daqui a pouquinho a gente retorna, daqui a 2 minutinhos a gente faz o nosso retorno, e aí eu vou falar dessas 3 radiações que são emitidas pelo Sol e qual a que produz calor, tá bom? Beleza? Combinado assim, jovens? Então a gente finaliza aqui o nosso primeiro encontro. Agradeço demais a presença de vocês, mas já já a gente está de volta, tá? Já já a gente retorna, beleza? Voltamos já já, fica aí na espera e até daqui a pouco.